Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, abra vossas Bíblias no segundo livro do Reis, capítulo de número 4. Aleluia. Vamos fazer a leitura da palavra oficial. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Os irmãos podem continuar procurando aí que eu espero. Irmão, todo mundo já encontrou? Amém? Nós vamos fazer uma leitura. Aqui eu vou ler aqui alguns versículos. Como o texto tem 7 versículos, que vai nos contar essa história, que é até bastante conhecida aqui no nosso meio, nós vamos ler. Como eu sei que o costume dos irmãos é fazer a leitura em pé, nós vamos continuar de pé e vamos ler. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestados vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de toda a nossa adoração. Meus queridos, o texto ele é muito conhecido. Tenho uma certeza absoluta que todos nós que estamos aqui, ou então a grande maioria, já ouviu falar desse texto, dessa viúva e desse multiplicamento extraordinário que Deus propôs a esta mulher. A gente sabe que o período em si que essa mulher vivia era um período já bastante complicado. Era um período onde estava tendo uma grande seca na terra, um período onde o povo de Deus estava voltando, a gente pode dizer assim, as costas para Deus, estavam envolvidos em uma completa idolatria pelo Deus Baal, provocados tanto por Jezabel e também pelo rei Acabe, que não só praticavam, mas também incentivavam completamente esse tipo de idolatria. E o povo, então, estava muitos aderindo a todo este processo. Essa mulher, então, ela é contemporânea desse exato momento. A Bíblia vai começar nos dizendo, então, o texto, uma breve introdução falando que uma das mulheres dos filhos dos profetas, o seu marido acaba morrendo. Ele dá uma descrição de que essa mulher, então, uma vez ela casava com um homem que era discípulo de Eliseu. Eliseu provavelmente conhecia, porque ela fala, ele era fiel a Deus. E Eliseu, então, conhecia esse determinado homem e que acaba, então, morrendo e deixando ali, então, uma dívida consideravelmente grande, a ponto de um credor, o cara, querer cobrar a dívida, e como ela não tinha o que pagar, ele iria então levar os seus 2 filhos
para ser como um escravo até o momento determinado de cumprir ali o tempo de pagar assim a sua dívida. Muitos tentam identificar quem seria então esse famoso homem que, além de temer ao Senhor, conseguiu deixar uma dívida tão grande como essa. Uns acreditam que seria o tal do Obadias, que está lá no capítulo de número 18 do primeira Reis. O versículo 1 vai nos contar que havia então esse homem chamado Obadias, e ele sustentava ali alguns dos profetas dentro ali de uma caverna com pão e água. Então a ideia em si é, principalmente do Flávio Joséfo, de que esse Obadias adquiriu muita dívida ao sustentar aqueles profetas dentro daquela caverna. Se a gente conhecer o contexto histórico, Jezabel ela estava matando todos aqueles que eram profetas do Senhor, aqueles que não adoravam aos seus deuses, ela possivelmente matava. Então estes homens acabaram se escondendo para preservar então a sua vida, e Obadias então teria, segundo a ideia, gastado ali o dinheiro que ele tinha para preservar a vida daqueles homens. Todo dia Obadias possivelmente levava comida para eles, para então que aqueles homens viessem, aleluia, a continuar vivo. Então a ideia seria que, por causa de tudo isso, Obadias adquiriu uma dívida tão grande porque precisou pegar dinheiro emprestado para sustentar aqueles homens. Só que ele acabou morrendo, não deu tempo para que ele pagasse então uma dívida, e aquela mulher então, uma vez sem marido, e nós sabemos muito bem que mulheres naquele tempo não trabalhavam, então não tinha como ganhar sustento para então alimentar os seus filhos e pagar então a dívida, e o único meio então era que o credor então viesse, pegasse os seus 2 filhos e levasse então como escravo para quitar então a dívida. Então aquela mulher que uma vez já tinha perdido o seu marido, agora iria perder por alguns tempos os seus 2 filhos, iria ficar sozinha em casa, aleluia, sem ter o que comer e o que beber. Se aquela mulher ficasse exclusivamente trancada na casa dela, lamentando por aquilo que havia acontecido, ela jamais iria experimentar o que Deus tinha para a vida dela. Talvez ela não teve nem muito tempo de chorar o luto do seu marido. Talvez o credor nem tenha esperado muito. Quando ficou sabendo que o homem morreu, ele já correu na porta e vim cobrar aquela minha dívida. Aleluia. Às vezes nós temos que agir, aleluia, como esta mulher. Como assim, irmão? Como é que nós temos que agir? Muitas das vezes nós não temos tempo, aleluia, de ficar parados chorando, nos preocupando com aquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Talvez, aleluia, nós não temos essa opção. Há momentos que não dá tempo nem de chorar uma noite para esperar a alegria vir no outro dia, porque às vezes nós não temos essa possibilidade. Aquela mulher, aleluia, se ela fica sentada lamentando pela sua vida, ela iria então, além de perder os seus males, seu marido perdeu os seus 2 filhos, então ela teve então que tomar uma atitude, se colocar de pé, e como a minha esposa falou aqui, em busca do seu socorro, clamar então ao Senhor no ato de desespero, aleluia, pedir socorro pela sua vida. A nossa maior, irmãos, nosso maior erro muitas das vezes é se achar autodependentes, autossuficientes, que conseguimos, aleluia, resolver todos os nossos problemas pelas nossas capacidades, pelo nosso intelecto, pelaquilo que a gente é, aleluia. Quanto de nós já não falou que eu não preciso de ninguém, eu posso resolver os meus problemas, eu não dependo de ninguém para resolver nada. Nesta noite nós vamos ver, aleluia, que aquela mulher dependia não só de Deus, mas dependia de diversos fatores para que o seu milagre fosse efetivado. Um deles era depender
depender de outras pessoas para mostrar realmente que algumas vezes nós precisamos das outras pessoas, nós precisamos de pedir ajuda, aleluia, porque nós somos um corpo, e o corpo é isso, um sente a dor do outro membro. Então, meus irmãos, nesta noite nós vamos observar, aleluia, como Deus é capaz de fazer um milagre na vida de uma pessoa contra todas as expectativas possíveis. Quando não havia possibilidade nenhuma, quando o cenário era de morte, de desespero, Deus no final vai transformar toda a tristeza em alegria, aleluia, aquilo, aleluia, que nós vemos que não iria acontecer, Deus faz o milagre realmente acontecer. A primeira atitude que nós temos que tomar, meus irmãos, e que eu aprendo com isso, é que nós não devemos ficar sentados, choramingando e reclamando da nossa vida quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas não saíram do nosso planejamento, quando não é aquilo que a gente espera, aleluia, mas quando está tudo dando errado, nós temos que nos levantar e ir em busca daquilo, aleluia, que essa mulher fez. Eu não vou ficar lamentando a morte do meu marido, mas eu vou em busca, aleluia, do meu milagre. Então ela busca, e ela vai de encontro ao profeta que era na época. O profeta na época era o Eliseu. Eliseu estava sucedendo o profeta Elias, e Eliseu agora era o responsável, aleluia, de ser o profeta de Deus naquela época. Aquela mulher então chega diante de Eliseu, e ela vai falar: olha, o meu marido, tu conhecia quem ele era fiel e era temente a Deus, ele acabou morrendo e eu tenho uma grande dívida agora, o homem que ele pegou dinheiro está na minha porta cobrando, e segundo a lei de Moisés, ele pode pegar os meus 2 filhos para servir a ele como escravo. Eliseu agora ele tem que pensar: o que eu hei de fazer por esta mulher? E Eliseu então vai fazer uma pergunta. E a pergunta seria: o que é que você tem na sua casa? Aquela mulher, ela falou que não tinha nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. E talvez a botija de azeite dela não estivesse cheia. Poderia estar pela metade ou quase vazia. Mas ela tinha algo. E o homem de Deus, Eliseu, falou: Deus vai agir através desse algo que você tem na sua casa. O Jesus no Novo Testamento, ele vai fazer quase a mesma coisa, mas é com pães e peixes. Nós lembramos dessa passagem muito bem. Jesus estava lá com uma multidão de pessoas e os seus discípulos foram a Jesus falar: olha, despede, Senhor, a multidão, porque já está tarde, né? Tem muita gente aqui, o pessoal já está impaciente, porque está com fome, e nós não temos nada para dar para eles comerem. A única coisa que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixes. É claro que os discípulos, vendo pelos nossos olhos, era impossível alimentar mais de 5.000 pessoas com aquilo que eles tinham. E se fosse talvez muitos de nós aqui, como eu mesmo, eu iria também falar para o Senhor a mesma coisa, para despedir o povo, para que o povo fosse e procurasse então alimento, aleluia, para eles comer. Mas Jesus falou: dá vocês mesmos de comer para eles. O que é que vocês têm aí nas suas mãos? Ele falou: Senhor, não dá 5 pães e 2 peixes. E talvez eles estariam até guardando para eles mesmos os 12 apóstolos, mas Jesus comer aquilo. Mas Jesus falou: dá de comer a eles, dá de comer para eles. E ele fala: Senhor, não dá. Aleluia. E Jesus falou: então me dá aqui na minha mão. E Jesus então pega aqueles pães e aqueles peixes, e ele vai dar graças a Deus por aquilo, e vai pegar aquele pão e peixe, dar para os seus apóstolos, e eles então vão alimentar
cada pessoa com aquele pão. A gente não consegue, às vezes, entender o tamanho ou a forma que esse milagre ele aconteceu. Se Jesus ele parte o pão e quando ele vai dando para os seus discípulos, o pão fica um pedaço e eles partem, dá para um, e o pão fica do mesmo tamanho. Ele vai partindo e o pão não vai se acabando. Cada vez que ele parte, o pão fica do mesmo tamanho, tanto os pães e como os peixes, irmãos. E isso não tem, meus irmãos, explicação nenhuma. Não adianta aqui eu tentar para vocês explicar algo que é inexplicável. A única coisa que nós temos a certeza é que o nosso Deus é tão poderoso que ao lado de Jesus dar graças para ele partia o pão e o povo partia e o pão continuava do mesmo tamanho para mostrar a grandeza do nosso Deus. Talvez aquilo que você tem na sua mão nesta noite, aos seus olhos é bem pouquinha coisa, aos seus olhos não é quase nada, é insignificante, não serve, não dá para alimentar nem você nem a sua família, mas nesta noite nós vamos colocar nas mãos do Senhor Jesus e falar: Senhor, multiplica, Senhor, a minha fé, multiplica, Senhor, a minha esperança, multiplica, meu Deus, aleluia, a minha confiança. Nesta noite o nosso Senhor está aqui e Ele está te pedindo: coloca aquilo que você tem nas minhas mãos, porque é noite de multiplicação nesta casa. Você entrou por estas portas e eu tenho uma certeza absoluta, confiante tanto nesta palavra que é tão poderosa, como no meu Deus que é eterno, que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou, mas vai sair daqui com a sua fé multiplicada, com a sua esperança multiplicada, porque o nosso Deus se faz presente nesta casa e está de braços abertos dizendo: o que é que você tem em casa? Aleluia. Muitas das vezes, aleluia, nós não damos valor por aquilo que a gente tem, nós não damos valor por aquilo que Deus nos entregou. Aquela mulher, ela tinha um pouquinho de azeite, ela não dava muita importância, e Deus vai nos ensinar que nós temos que dar valor àquilo que nós temos em casa. Aleluia. Para aquela mulher então fazer o seu milagre acontecer na dependência de Deus, ela tinha, além de não questionar uma ordem de um profeta Eliseu, tinha que crer em algo que era praticamente impossível de acreditar. Eliseu fala para aquela mulher que o azeite não vai parar. E ela não fica se questionando, como muitas das vezes a gente questiona Deus, por alguma ordem que Deus dá, que é às vezes impossível aos nossos olhos de acontecer, né? Muitas das vezes Deus fala com a gente algumas coisas e a gente não quer acreditar no Senhor. A gente fica se questionando a Deus o porquê daquilo, ou o porquê disso, por que isso acontece então na minha vida. Aquela mulher não questiona nada. Ele fala: olha, você vai precisar de muitos vasos. Vai pegar vasos emprestados com os teus vizinhos. A gente sabe que naquela época as casas eram um pouco distantes, não é igual hoje, né? Hoje uma casa é muito perto da outra, em cima e embaixo, tem várias casas num determinado quintal ou terreno, então a facilidade talvez seria um pouco melhor, ou mais fácil de se conseguir, mas naquele tempo possivelmente as casas eram um pouco distantes, e aquela mulher, ela tinha que depender dessas pessoas para que ela desse vasos para ela, para que ela pudesse ter o seu milagre. Então ela tem então de correr atrás dos seus vizinhos, bater na porta deles e falar: olha, me empresta aí uma vasilha aí que tu tem aí. E para isso acontecer, ela precisava de ter uma boa comunicação com os seus vizinhos, precisava da ajuda deles, dependia deles para que o seu milagre acontecesse. Meus irmãos, se fosse nós, nossos dias de hoje, aleluia, será que a gente iria conseguir vasos igual aquela mulher? Como vai a sua comunicação com os seus vizinhos? Como você é conhecido no bairro em que você mora? Aleluia, quando você passa pela rua, o que as pessoas te chamam? Aleluia, que já vai lá o homem de Deus.
que já vai lá uma mulher de Deus, que aquele ali é crente, ou que aquela ali é crente, ou o pessoal fala, olha lá o crente fofoqueiro, olha lá o caloteiro que não paga ninguém, olha lá aquele mentiroso que só faz mentir, olha lá aquele enganador, olha ali aquele barraqueiro que só faz fazer barraco no meio da vizinhança reclamando de tudo. Quem você é conhecido no seu bairro? Será que você conseguiria arrumar 10 vasilhas no bairro em que você mora? Será se você batesse de porta em porta da sua vizinhança e chegasse lá precisando da ajuda deles, eles iriam poder ajudar você? Aquela mulher nos mostra que ela tinha uma boa convivência com as pessoas que estavam ao redor dela, e isso naquele milagre foi fundamental, aleluia. A cada porta que ela bate, ela precisava que alguém desse para ela uma vasilha, e Deus falou, não é poucas, tem que pegar bastante. Aleluia, porque o milagre vai ser proporcional à fé dela. Quanto mais vasilhas que ela fosse atrás, quanto mais ela acreditasse naquela palavra, quanto mais fosse a sua determinação, mais o agir de Deus ia ser na vida dela. Aleluia, não sei se você pegou isso juntamente comigo, mas eu vou explicar novamente. Quanto mais for a determinação da sua vida, quanto mais for a sua coragem, quanto mais for a sua determinação, quanto mais vezes você se levantar e buscar ao Senhor, quanto mais vezes você orar, quanto mais vezes você jejuar, quanto mais vezes você ler a Bíblia, maior vai ser o agir de Deus na tua vida. Aleluia, quer ser diferente, meus irmãos, nesses últimos dias. Aleluia, quer sair da curva. Aleluia, faça diferente. E o que é, irmão Elivelto, fazer diferente? É você orar mais do que os outros oram. É você se separar mais do que os outros se separam. É você entender o que Deus tem para a sua vida. É você crer no milagre. Aleluia, que Deus deu para você. Você crer na palavra do Senhor. E saber que muitas das vezes, ou na maioria das, o agir de Deus na nossa vida é proporcional ao que a gente busca. Aleluia, quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós acreditamos nessa palavra, mais vasos nós conseguimos, mais azeite é derramado na nossa vida, cada vez mais coisas nós vamos ser cheios. Então eu tenho um convite para você nesta noite. Se até hoje você está nadando no raso, aleluia, eu convido você a partir de hoje a descer, aleluia, cada vez mais nas águas do Espírito Santo. Eu convido você a mergulhar, aleluia, nesse mar infinito do conhecimento de Deus. Aleluia, não se preocupe se você não souber nadar, que você não vai se afogar, mas nós vamos mergulhar cada vez mais fundo, dizendo: Senhor, eu acredito na tua palavra, eu acredito na tua promessa, e eu vou atrás, e eu não vou ficar sentado, meus irmãos. Se você tem uma grande promessa de Deus para a sua vida, e você crê, meu irmão, nessa palavra, não fica parado com a cara fechada, reclamando por aquilo que está acontecendo na sua vida, mas se levanta desse lugar, aleluia, e vai em busca, aleluia, do profeta, e fala: Senhor, eu estou aqui, faz em mim a tua vontade. E eu sinto a graça de Deus nesta casa, meus irmãos. O azeite espiritual de Deus está neste lugar. Aleluia. Se por acaso tem crentes com botija nesta noite, eu te faço, aleluia, abre a sua botija e deixa Deus te encher nesta noite. Aleluia. Muitas das vezes na Bíblia nós somos comparados como vasos de barro, e vasos servem para armazenar algumas coisas, dentre deles um azeite. Aleluia, nós cremos, aleluia, na graça do Senhor na nossa vida. Vamos espiritualizar o texto, que nós somos vasos de barro. Não somos os vasos das melhores qualidades,
Porque a Bíblia fala que nós somos um vaso de barro, talvez é o mais simples. Era aquele vaso mais convencional que era usado nas casas do Antigo Testamento. Um vaso que não tinha muita boniteza, era um vaso simples de barro. Não tinha beleza por fora. Talvez é isso pra gente. Aleluia, aos olhos de Deus nós somos vasos de barro. Não importa a nossa beleza, a nossa boniteza, o cabelo bonito que nós temos. Eu estou olhando pro cabelo aqui do Cauã, o cabelo do Cauã muito bonito. Mas não importa, Cauã, o teu cabelo. Não importa a nossa beleza física, meu irmão. O que importa mais de tudo é o que está dentro de nós. Aleluia. Deus derramou algo dentro de cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Como vasos de barro, algo você está armazenando, aleluia, na sua vida, e é a graça de Deus que foi derramada, aleluia, sobre você. Então, meus irmãos, continua crendo na promessa do Pai. Acredita sem duvidar no que Deus tem nos prometido. Porque como vasos, o que importa é o que está dentro de nós. O que importa é o que nós estamos guardando, e é a graça de Deus. Aquela mulher, então, após percorrer alguns quilômetros, podemos imaginar e deduzir, ela entra então na sua casa, cheia de vaso, vazio, e está na hora do milagre então acontecer. A ordem de Eliseu para aquela mulher era que ela devia entrar na sua casa e então trancar a sua porta, e ela e os seus filhos iriam presenciar o milagre que Deus iria fazer na vida dela. Então ela começa a reunir aquelas botijas e separa. Pega então ali uma. E talvez no começo é a parte da nossa maior apreensão. Por quê? Porque o começo é a primeira botija que você vai encher. É a primeira vez, e às vezes ela fica naquela apreensão. Aleluia, isso é o que eu acredito. Que ela vai enchendo. E ela vai olhando, e uma botija vai estar cheia. E a outra continua da mesma quantidade de azeite que tinha. E agora ela fala, agora pega a outra aí, menino. Aleluia. E o menino vai trazendo mais uma e ela enche. E ela olha, eita, ainda está cheio o negócio. E vai trazendo mais. E vai trazendo mais. Até que tudo está cheio. Uma vez todas aquelas vasilhas cheias. Ela precisava então de uma coisa. Era saber o que iria fazer com aquilo. E a ordem era, olha, tu tem que pagar primeiramente a tua dívida. Paga aquilo que você está devendo. E depois você e o seu filho vão viver do resto. Aleluia. Aleluia. E como Deus, Ele é maravilhoso, meu irmão. Como Deus, Ele nos surpreende em tudo. Como Deus, Ele nos dá mais do que nós imaginamos ou pensamos, não é? Como Deus surpreende as pessoas. Porque aquela mulher, ela vai em busca de Eliseu, querendo que Eliseu desse um jeito de pagar a dívida dela. Ela ficaria satisfeita apenas se Eliseu pagasse a dívida ali, ou desse um jeito qualquer, e ela conseguisse pagar aquele homem só para ficar com seus filhos. Mas ela iria passar dificuldade de comida. Mas para ela já iria ser o suficiente. O problema dela em si era só a dívida dela. Era só pagar a conta, aquilo que estava perreando ela. Mas Deus surpreendeu ela, porque Eliseu falou, olha, vende aquilo que tens, paga a tua dívida, e o que tem dá para você viver do resto. Ou seja, ela teve além do que ela esperava. Ela não simplesmente pagou a sua dívida, mas como a partir daquele momento nunca mais ela ia depender de ninguém, nunca mais ela ia passar fome ou necessidades, nunca mais ela ia sofrer na sua vida, porque Deus deu para ela mais do que ela imaginava. Deus surpreendeu, aleluia, ela. Por quê? Porque nós temos que correr muitas das vezes atrás, aleluia, daquilo que a gente quer, daquilo, aleluia, que Deus colocou na nossa vida. Eu vim aqui nesta noite com uma palavra específica, que é que nós temos que nos levantar e correr em busca dos
pensar sempre a mais, querer sempre algo a mais do Senhor, porque Deus, Ele não está limitado, aleluia, mas Ele sempre tem algo a mais para nos oferecer. E como eu disse, meus irmãos, o agir de Deus na nossa vida está proporcionado àquilo que a gente vai atrás. Quanto mais nós nos dedicarmos a Deus, quanto mais nós buscarmos ao Senhor, aleluia, mais as bênçãos dele vão vir sobre a nossa vida, mais, aleluia, o agir dele vai vir sobre nós, e cada vez mais nós vamos ser gratos a Deus por tudo que ele nos tem feito, aleluia.